estudar algumas coisas que você não tem tempo para estudar normalmente, tá bom? Tipo que, lembra dos três pilares, você só estuda a parte técnica, então dedica um tempo maior para aprender o conhecimento gerencial e o conhecimento comportamental também, tá bom? Dedique tempo a isso, aproveite, gente, tem muito curso online bom. Curso online hoje é uma coisa que veio para ficar, não tem como. Ele vai ficar. Aí sim, existe muita coisa boa e existe muita coisa que não é tão boa assim, tá bom? Mas aí cabe você saber fazer o filtro disso para saber o que você pode aproveitar, tá bom? Falando disso, dia 18, tô avisando em primeira mão para vocês, não nem avisei a data para ninguém. Dia 18 de maio vai abrir nova turma pro meu curso online, que é o Personal para Sempre, tá bom? Bom, quem mais aqui? Olha só. Bom, o Luan tá falando os 10 primeiros são mais difíceis, na minha opinião. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Bom, o Lucas tá falando aqui, além de mostrar a parte técnica, atingir os resultados dos alunos, tem alguma outra forma de poder fidelizar o aluno? Deixa eu só entender melhor a pergunta, Lucas. Além de mostrar a parte técnica, atingir os resultados dos alunos, tem alguma outra forma de poder fidelizar o aluno? Gente, entenda uma coisa muito importante, eu vejo que as pessoas confundem muito isso. Trazer o resultado que o aluno te pede é uma coisa. Proporcionar o resultado que o aluno precisa é outra coisa bem diferente, tá bom? Tenham sempre isso em mente. Comecem a ouvir o que o aluno te pede e comecem a aprender a interpretar o que o aluno precisa. Quando o aluno pede uma coisa, não necessariamente você tem que entregar a ele aquela coisa que ele pediu. Às vezes o que ele precisa é outra coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Muitas vezes, não estou falando que é sempre, tá? Fica registrado isso. Muitas vezes, quando um aluno fala para você que ele está querendo, que ele te pede, que ele quer baixar o percentual de gordura dele, aumentar a massa muscular dele, é um cara jovem, por exemplo, e está querendo essa hipertrofia e essa definição muscular, ele te pede hipertrofia e te pede definição muscular. Aí, se você só levar ao pé da letra o que ele te pede, você vai proporcionar a ele sessões de treino que vão promover isso que ele te pediu. Ponto. Só que vocês já pararam para pensar que normalmente, quando alguém pede algo relacionado à estética, é porque tem alguma coisa além por trás daquilo ali? Tipo o que, Vandinho? Vocês já pararam para pensar que quando alguém pede hipertrofia muscular, definição muscular, na verdade tudo que ele está desejando é ser forte, ser definido para que ele chegue em algum lugar onde tenham outras pessoas e ele seja mais bem visto por essas pessoas, seja mais desejado por essas pessoas e possa se sentir bem diante dessas pessoas? Ou seja, muitas das vezes essa pessoa está precisando melhorar a autoestima dela. É isso que está precisando. O que ele te pede? Ele te pede músculos e te pede definição muscular. É isso que ele quer. Mas o que ele precisa? Ele precisa sentir que a autoestima dele está melhor. Ele precisa trabalhar melhor essa sensação de aceitação onde quer que ele esteja, no grupo que ele esteja, e a autoconfiança que esses músculos e essa definição muscular vai levar para ele. Ou seja, você é capaz de promover só o músculo e a definição muscular, ou você é capaz de se tornar alguém mais importante ainda na vida dele e, além de proporcionar esses resultados, fazer ele entender que ser aceito num grupo é uma coisa que depende de várias outras razões, não só do músculo que ele está querendo. A autoestima que ele tem depende de várias outras formas com que ele encara as coisas no dia a dia dele, além dos músculos que ele está querendo. Muitas vezes o músculo que ele está querendo não vai nem fazer ele ter essa autoestima tão melhorada assim, dependendo de como ele lida com o comportamento dele, né? Então, gente, entenda. Todas as vezes que alguém pede isso, você tem que saber fazer a leitura do pedido das pessoas através do conhecimento comportamental que você tem dessas pessoas, tá? E aí, muitas vezes, esse aluno te pede isso e você proporciona tudo isso a ele. Só que mesmo assim, ele abandona seu trabalho. Por quê? Porque não era isso que ele precisava. Era isso que ele queria. Músculos e definição muscular. Você proporcionou, mas não era isso que ele precisava. O que ele precisava era ter alguém que, em vez de ficar dando bronca nele o tempo inteiro, a hora que ele está fazendo treino, fica lá, vamos lá, bora, mais uma, vai, mais uma, força. Ele precisava de alguém
que ajudasse ele a entender que tem um monte de coisas na vida que vão fazer ele ter mais autoestima, que vão fazer ele ser mais autoconfiante, muito mais coisas relacionadas a isso do que só músculo e perder gordura. Tá bom, gente? Pensa nisso um pouquinho. Isso é o conhecimento comportamental, que nós lidamos com pessoas. Então a gente tem que guardar isso e aprender a usar isso aprender a usar isso no dia a dia com as pessoas. O nosso papel é fazer com que os nossos alunos voltem para casa melhores do que eles chegaram até nós. E isso a gente tem que fazer todos os dias, tá? De vez em quando, para que isso aconteça, você precisa jogar a intensidade do treino lá embaixo, tá? Não pode ser aquele treino pauleira que você programou para aquele dia, porque tudo depende de como você faz o trabalho com o seu aluno para que ele seja fidelizado com você e não te abandone mais nunca. É isso que vai fazer diferença, tá bom, gente? Pensa nisso, pensa um pouquinho nisso. Mas ótima pergunta, Lucas, foi muito boa mesmo a pergunta, viu? Gostei. Bom, o Vivas está falando aqui. Estou tendo uma grande procura dos meus alunos de sala, porém alguns estão falando que estão sem grana para eu fazer essa consultoria online. Mas mesmo assim, estão me pedindo ajuda. O que fazer? Toma muito cuidado com... Entenda assim, a linha é muito tênue do quanto você auxilia as pessoas a ponto de melhorar a vida delas e o quanto essas pessoas vão perceber que você auxilia tanto a vida delas que elas não têm interesse mais pelo seu trabalho, tá? Toma muito cuidado que essa linha ela é muito tênue. Eu vou dar um exemplo para vocês comigo mesmo. O que eu estou fazendo com vocês aqui? Eu estou fazendo uma sequência de 20 lives onde eu estou passando muito conteúdo para vocês, eu estou passando muita coisa, tá? Mas e aí? Eu estou passando essa muita coisa para vocês e... Gente, só um pouquinho, só um minutinho. O que foi, Léo? Pode deixar. Vai lá. Não tô entendendo que ele tá mexendo. Vai lá, pode deixar. O Leco apareceu aqui do meu lado, aqui tá mexendo alguma coisa ali, eu não tô entendendo o que é. Voltei, tô aqui. Aí, gente, um detalhe. Deixa eu só ver aqui, tá? Então essa linha, até onde você pode ajudar alguém, é muito tênue. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Como eu falo para vocês, eu tenho um pacto de fidelidade com os meus alunos do meu curso. Então, Vivas, escuta esse exemplo que eu tô te falando e pensa na aplicação disso na sua vida dentro da sala, tá? Bom, aí nesse pacto de fidelidade, eu tenho um compromisso com eles que eu não vou fornecer documentos do curso para outras pessoas que estejam fora do curso, tá? E quando eu faço isso, o que eu estou querendo dizer? Olha, eu posso ajudar vocês com as informações até esse ponto. Além disso, se eu fizer isso, eu estou sendo extremamente injusto e desleal com todas as pessoas que confiaram e vieram fazer o curso 100% comigo. Vivas, pensa na sua realidade agora. Olha só, as pessoas estão procurando pelo seu trabalho na sala de personal, na sala de musculação. Aí você vai e fala para elas: olha, eu vou te ajudar com as informações que eu posso te dar aqui relacionadas ao treino e vou fazer sua ficha de treino. Ok, só que aí você vai e faz uma periodização, coisa que não é possível fazer em grande escala com os seus alunos da sala de musculação, e você faz uma periodização onde você coloca intensidades diferentes a serem seguidas em cada dia de treino, por exemplo. A gente sabe que num atendimento em sala coletivo, a gente não tem tempo disponível para poder fazer um trabalho tão personalizado assim. Isso é uma coisa que só é possível a gente fazer dentro do personal training mesmo. E aí, então, quando você começa a fazer isso para os alunos, o que muitos alunos começam a enxergar? Opa, peraí, o Vivas está me ajudando tanto, ele fez um treino lá, ele fez um planejamento para mim diferente do que ele faz para os outros alunos da sala. Então, desse jeito, eu posso até continuar do jeito que tá, eu nem preciso do Vivas como meu personal. Você entendeu a diferença? Não é má vontade sua de não fazer o melhor que é possível para aquela pessoa. Mas a partir do momento que você está fazendo aquilo tudo por uma pessoa, que é um trabalho extra, além do que é necessário fazer no seu trabalho como professor de sala coletivo, a hora que você faz aquilo, você passa a ser
a passar uma impressão de ser desleal e ser injusto com os outros alunos de personal de verdade. Você entendeu? E acaba que isso acaba sendo muito ruim para você que é profissional. Por quê? Porque os potenciais novos alunos de personal que você poderia ter, eles veem que não tem necessidade, porque você já está fazendo tanto por eles que não tem necessidade. O ideal é que a gente forneça informações, a gente dá ajuda suficiente para melhorar a vida das pessoas. Ah, você quer realmente melhorar ao máximo possível, que eu te proporcione os melhores resultados possíveis? Para isso, eu preciso de informações além do que eu tenho para te proporcionar resultados além do que eu posso oferecer junto com o coletivo, que seria dentro do treinamento individualizado. Tá bom? É a mesma coisa comigo, enquanto eu estou conversando com vocês aqui. Eu poderia muito bem... o que eu faço? Eu dou muita informação para ajudar vocês, mas eu sei que muitas pessoas vão ter dificuldade em aplicar essas informações no dia a dia. Por mais que receba muita informação, vai ter dificuldade em aplicar. Aí essa pessoa vai ver assim, nossa, o único jeito de poder fazer um material, entregar pro Vandinho olhar como é que tá e falar para eu fazer assim, ou me orientar para fazer de outro jeito, é se eu entrar na turma do curso dele. Porque aí sim eu vou ter durante 3 meses, 7 dias por semana, 24 horas por dia, eu posso mandar mensagem para ele, tirando as dúvidas, mandar material para ele corrigir para mim. Certo? É isso. Então tem que tomar muito cuidado, viu? Muito cuidado, que é muito tênue. E outra coisa, Vivas, que é muito tênue. E sempre vai existir alguém que vai falar assim, o Vandinho tá fazendo essas lives porque ele quer vender o curso dele. Isso dói, sabia? Sabia que isso dói quando alguém me fala isso? É óbvio, o meu curso é minha fonte de dinheiro, é onde eu ganho dinheiro, é o meu trabalho, é a minha fonte de renda, claro. Poxa, mas é doído quando alguém fala assim, nossa, o Vandinho tá tentando vender o curso dele aqui, por isso que ele tá fazendo essas lives. Poxa, eu dou tanta informação, eu ajudo tanta gente com essas informações, sem custo algum, que a hora que alguém fala isso, parece dar a impressão que tá desmerecendo tudo que eu tô fazendo e tudo que eu tô passando de informação, sabe? Aí, do mesmo jeito, Vivas, quando alguém fala pra você assim na sala de musculação, nossa, o Vivas podia montar aquela periodização pra mim, mas ele não vai montar, ele falou que ele só vai montar essa periodização pra mim se eu for aluno de personal dele. Ele tá querendo ganhar dinheiro no personal. Olha o tanto que dói isso, Vivas. As pessoas pensarem, poxa, você tá fazendo tanto para ajudar a vida delas, e ali, naquele momento, ela vai e solta uma dessa, que você só não tá passando a periodização completa para ela fazer, porque você tá querendo ganhar dinheiro dela no personal. Entende o tanto que é tênue? Essa linha é muito tênue, é muito delicado. A gente mexe com gente. É aí, mais uma vez, que entra o quê? Conhecimento comportamental, para saber como é que a gente vai lidar com essas pessoas, para que essas pessoas não tenham essas impressões erradas do nosso negócio, entendeu? Tem gente que tem muita dificuldade em entender que a gente ganha dinheiro com isso. É aquela clássica coisa, né? Tá na festa, clássica coisa do profissional de educação física. Você tá numa festa e o cara chega no meio da festa e pergunta pra você, você é personal? Eu sou. Cara, me fala aí, o que eu faço pra acabar com essa barriga? As pessoas não pensam que o que você vai orientar ela a fazer para acabar com essa barriga é o que paga seus boletos, é o que paga sua água, sua luz, seu telefone. É assim que você ganha a vida. É simplesmente orientando as pessoas como fazer isso. Esse é o seu trabalho. Muita gente não enxerga isso. Quer toda aquela informação ali, que você passa tudo aquilo e acha que é o normal, sabe? Entende? Concorda comigo, Vivas? Fala aí. Manda um ok aí se faz sentido para você, tá? Exatamente assim. O Rodrigo agora, ele tá falando aqui, olha só. Vandinho, o que você acha sobre parcerias com outros tipos de negócios, com o intuito de promoção do trabalho de cada um e uma maior visibilidade dos nossos negócios? Rodrigo, eu acho que inspira muito cuidado. Eu vou explicar por quê. Por que inspira muito cuidado? Lembra de um detalhe. Quando você vai fazer parceria com alguém, vai fazer uma permuta do seu trabalho com outra pessoa, entenda que você, personal trainer, tem um limite de alunos que você consegue atender. Vamos supor que com 20 alunos você lote a sua agenda. E aí você tem 20 clientes e um desses clientes você faz permuta com ele. E aí, essa permuta, vamos entender uma coisa. Essa permuta, essa pessoa te paga, por exemplo, essa pessoa tem uma loja de roupas e essa pessoa te paga em roupas, por exemplo. Aí, você, quando você faz esse negócio com essa pessoa, ele é um cliente no meio de 20 seus.
Vamos transformar isso em percentuais? Se você tem 20 clientes e ele é 1, então ele representa 5%, concorda? Ele representa 5% da sua renda. Só que aí, quando você faz essa parceria com ele, na loja dele, por mês, no total, passam 500 clientes lá no mês fazendo compras. Desses 500 clientes, você é um que vai lá pegar umas roupinhas. Ou seja, percentualmente, você fazendo essa permuta com ele, para ele, não vai fazer muita diferença, porque você representa um percentual na renda total dele muito pequena. Agora, ele representa 5% da sua renda. Isso vai parecer interessante no começo, só que depois de alguns meses que isso estiver acontecendo, você não vai precisar pegar mais roupas novas, porque isso vai acumulando lá na loja da loja dele que você vai pegando. E outra, não tem como você usar as roupas dele para pagar sua conta de água, sua conta de luz. Não adianta você pegar o boleto da internet e tentar entregar uma camisa ou uma calça para tentar pagar o boleto, não vai adiantar. Moral da história, você vai começar a ficar numa situação em que para você não é interessante mais, mas para ele é super interessante, porque para ele está pagando o personal de uma forma que é um cliente a mais ou um cliente a menos lá na loja dele, que é bem movimentada, não faz muita diferença, vale a pena para ele, entendeu? E aí, mas eu posso trocar por outros serviços? Cara, na boa. Eu sugiro que vocês procurem fazer a menor quantidade de parcerias, que eu falo no sentido de permuta, tá bom? A menor quantidade possível, que vocês não façam permuta. Agora, uma parceria de indicação do trabalho de um, indicação do trabalho do outro, aí sim é legal. Quanto mais parceiros comerciais você tiver, legal. Mas permuta pelo trabalho, eu sugiro que vocês não façam, tá bom, Rodrigo? O intuito de promoção do trabalho de cada um. Isso, promoção do trabalho de cada um, perfeito. Isso aí é bem legal, Rodrigo. Aí sim, aí eu concordo, tá? Até mesmo assim, você tem uma fisioterapeuta que trabalha na academia, que trabalha com algum tipo, o RPG, por exemplo, na sua academia, ou uma fisioterapeuta que trabalha com alguma massagem, alguma coisa assim, você pode fazer para ela, colocar no seu pacote alguns atendimentos dela também, para indicar o serviço dela, sabe? Isso é bem legal, mas não façam não façam permutas com seus alunos, tá bom? Agora, parcerias com outros profissionais, perfeito. Bom, o Rodrigo ainda pergunta, tenho amigos que são pequenos empresários e estamos discutindo sobre. Perfeito, Rodrigo, continua, né? É o assunto que você está falando aí em cima. Perfeito, faça isso, tá? Faça isso. Quanto mais parcerias com outros profissionais que possam agregar o nosso trabalho, não precisa ser só professor de educação física, às vezes uma fisioterapeuta, ou outro é dono de alguma clínica, por exemplo, de estética, sei lá, e pode colocar uns pacotes de drenagem no meio, você entende assim, né? Assim, isso é bem legal mesmo, tá? Bom, o Murilo perguntou aqui, boa tarde, mestre, boa tarde a todos, fala Murilão, tranquilo? Dia do trabalhador, dia do trabalhador tem que trabalhar, né, por isso que a gente está aqui. Bom, estou fazendo no Sebrae, o Antônio está falando, aprendendo a empreender, exatamente. Cursos de empreendedorismo sempre são válidos, gente, sempre. O Gilson está falando aqui, mestre, você não acha que esse momento não é uma boa oportunidade para se pensar na diversificação dos trabalhos na nossa área? Não só esse momento, como em qualquer outro momento. Pode parecer uma coisa super estranha o que eu vou falar, mas vocês vão entender. Quanto mais tempo essa crise durar com as academias fechadas, melhor vai se tornar o trabalho do personal trainer para o futuro, sabia? Quando você fala assim, as academias vão ficar fechadas por 10 dias, o que passa na cabeça da grande maioria dos personal trainers? Então eu vou segurar a onda por esses 10 dias, aí eu volto a trabalhar. A academia vai ficar fechada por mais 10 dias. Aí o que passa na cabeça dele? Eu já aguentei 10 dias, agora já foi, então eu vou esperar mais 10 dias, que aí eu volto a trabalhar. Vão ser 20 dias no total. Só que aí já chegou a 30 dias. Já chegou a 30 dias e os boletos foram chegando e começou a faltar dinheiro para pagar as contas. Aí o que acontece? A necessidade faz o sapo pular. Aí os personal trainers, por como eles não estão tendo a renda normal deles, o que acontece? Eles
são obrigados a desenvolverem uma nova forma de trabalhar para que eles consigam gerar renda para pagar os boletos que estão chegando. E nisso, ele sai daquela zona de conforto que ele estava e é obrigado a aprender algo novo para trabalhar. Ele vai fazer um curso novo para melhorar a forma dele atender os clientes dele, ele vai aprender a atender os clientes à distância, via online, ele vai aprender uma nova forma de atender os clientes em casa, né? Ou ele vai desenvolver algum outro jeito, ele vai desenvolver alguma nova forma de trabalhar que ele não desenvolvia ainda. Moral da história, isso está acontecendo com todos os profissionais. Já pensou se isso tudo dura uns 3 meses? Todos os profissionais são obrigados, querendo ou não, eles serão obrigados a se reinventarem. Eles serão obrigados a fazer o trabalho de um jeito que ele nunca fez antes. Eles serão obrigados a criarem novas formas de atendimento. Moral da história, toda a classe profissional de personal trainer acaba ganhando com isso, porque acaba que começa a nascer um novo mercado de personal que antes não existia. É por isso que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia. As formas de se atender o cliente mudaram. Elas vão ser diversificadas. As opções que o profissional tem serão muito maiores. É por isso que só vai sobreviver quem se adaptar a essas novas mudanças, tá? Isso. Então, quanto mais tempo durar, mais forte o personal trainer vai sair de tudo isso, porque ele vai ter um trabalho diferenciado em relação ao que ele sempre fez. Vocês entenderam? Eu não estou torcendo para durar muito tempo. Não é isso. Não confundam as coisas. Mas, quanto mais tempo isso durar, melhor vai se tornar o trabalho do personal trainer, porque ele vai ser obrigado a se reinventar. Entendeu a história? Bom, mas aqui Mariluz falando do Leco tá ótimo, Mariluz, tá ótimo, ótimo. Agora vamos terminando a live aqui, a gente já vai levar ele para fazer outros exames agora, mais exames para ver como é que a gente está conseguindo manter ele aqui dentro de casa. Que uma realidade ele fica lá dentro do hospital internado com os parâmetros todos controlados, né, do problema renal dele. Agora aqui em casa a realidade é outra, então a gente vai ver agora se está indo tudo bem. Mas está indo tudo melhor do que encomenda, tá? Obrigado, Mariluz. Bom, a Estela falou aqui: me diz como agir como uma nutricionista. Me diz como agir com uma nutricionista que indicar qual modalidade seu aluno deve fazer, sendo que não tem formação para isso. Ah, tá. Uma coisa importante. Eu vou contar uma história para vocês entenderem isso. Eu sou de um tempo, eu fiz a minha faculdade numa época em que não existia ainda o curso de educação, não existia o curso de educação física, é óbvio, né? Não existia ainda o conselho, ainda não existia uma fiscalização do trabalho, tá? Então o que acontecia nessa época, onde não existia um conselho, não existia a regulamentação ainda da profissão de educação física? Muitos outros profissionais se intrometiam na área da educação física. E aí, o que acontecia? Era comum nós recebermos da academia, em receituário médico, o treino, cadeira extensora, flexão de joelhos, agachamento. Os médicos prescreviam treino para os seus pacientes fazerem na academia. Sim, ficha de treino mesmo. Sim, literalmente no prontuário não, literalmente na receita, né, no receituário lá deles, literalmente lá. E aí, isso era uma prática comum. Quando foi no ano 2001, tinham poucos anos que existia, pouco tempo que existia o conselho, pouco tempo que existia uma fiscalização e pouco tempo que existia uma regulamentação da nossa profissão. E aí, na academia que eu trabalhava, a maior academia da minha cidade na época, né? Hoje ela ainda é, mas uma outra empresa comprou essa academia. E nessa época, qual era a nossa orientação? Nós éramos uma equipe de professores, que era uma equipe de professores, nossa, era muito fera. Era uma equipe muito, muito fera. Tinha muita gente, os melhores nomes da cidade, todos estavam lá dentro dessa academia. E aí, todos os professores eram muito bem preparados para lidarem com situações que envolvessem esse desconforto entre médicos, fisioterapeutas, no caso nutricionistas, qualquer outro profissional que prescrevia exercício, prescrevia uma forma de treinar para os nossos alunos, sendo que nós, da educação física, seríamos os profissionais que deveríamos fazer esse papel. E aí, a nossa orientação era, sempre que recebêssemos algum aluno na academia que tivesse sido orientado por um outro profissional, que nós pegássemos a anamnese desse aluno, fizéssemos o treino dele e pegássemos essa prescrição que a pessoa fez e a gente entrar em contato com o profissional que havia feito a prescrição pra gente
E na grande maioria eram médicos que faziam isso, tá? Grande maioria eram médicos. No seu caso aí está dando exemplo da nutricionista, mas é mais comum acontecer com médicos. E aí nós telefonávamos pro médico e falávamos, no meu caso, por exemplo, doutor fulano de tal, aqui quem está falando é o professor Anderson, é o professor Vandinho aqui da academia tal. Eu estou entrando em contato com você porque eu recebi o seu paciente fulano de tal aqui e vi que você fez uma prescrição do treinamento dele. Porém, ao fazer a anamnese com esse aluno, eu verifiquei que ele possui um problema assim, ele possui uma particularidade assim, possui uma particularidade assim. Então, dentro de tudo isso, devido a essas particularidades que ele tem, a prescrição não pode ser feita da forma que você fez. E aí, então, eu vou fazer a prescrição dele adequadamente, de acordo com as necessidades que ele tem, e gostaria de solicitar o seu e-mail, por gentileza, para que eu possa te enviar os artigos científicos que dão amparo literário, que dão sustentação, né, científica, que dão sustentação para toda essa forma que eu vou atendê-lo, pois esses artigos podem ajudar você a se atualizar em relação ao assunto. Ponto final. Era assim que a gente fazia. Quanto tempo vocês acham que durou isso? Gente, cada médico que era acostumado a enviar as coisas para lá, hora que eles recebiam, e a gente mandava de verdade os artigos científicos para eles, hora que a gente fazia isso, hora que alguém fazia isso a segunda vez com um médico, nunca mais ele fazia uma prescrição para nenhum paciente dele que fosse treinar na nossa academia. Não era o dono da academia, tá? Na nossa que eu falo, não, né, na academia onde nós trabalhávamos. A mesma postura deve ser adotada com o profissional de educação física em qualquer situação em que outro profissional que tentar fazer a prescrição do treino. Eu sugiro que você faça isso com essa nutricionista, tá bom? Faça isso, Estela. Mostre para ela que você não só tem domínio da situação e do controle da prescrição do seu aluno, como você tem suporte teórico, você prova para ela, manda os artigos científicos para ela para mostrar que você está fazendo a prescrição em cima da ciência e não é algo mais ou menos que se faz. É isso que a gente tem que fazer para que as pessoas respeitem o nosso trabalho, ok? Ok, detalhe, alegando que musculação não funciona para o emagrecimento. É isso aí, Estela, faça isso que eu sugeri a vocês, tá bom? Bom, o Luan está falando aqui, referente a essa pergunta do Vivas, você pode determinar a quantidade limite de pessoas que possam ser ajudadas? Não tenho a menor noção de quantas pessoas podem ser ajudadas, viu? Isso aí não... Ajudar alguém com informações é uma coisa, fazer o trabalho para alguém é outra coisa. Eu vou dar um exemplo. É comum as pessoas... Eu vou dar um exemplo. Como eu falei de apresentação de trabalho para vocês, como apresentar o trabalho, sempre que eu falo de algum assunto, tipo esse, por exemplo, eu estou falando porque está fresco na minha cabeça, porque aconteceu de ontem para hoje. Sempre que isso acontece, é normal alguns personal trainers me enviarem mensagens falando assim, Vandinho, eu desenvolvi um documento assim, baseado no que você falou. Você dá uma olhada nele para mim? Gente, vocês não têm noção do tanto que eu recebo mensagens com esse conteúdo. Se eu for fazer... Se eu for verificar como que ficou o documento, a forma que cada um fez o material, se eu for verificar isso de cada um que me manda, eu não tenho tempo de fazer as minhas coisas de trabalho normais, tá? Quase todos os dias alguém me pede para verificar alguma coisa assim. Entendam, gente, por favor, eu peço compreensão de vocês. Eu não analiso, não é por má vontade, é porque se eu for analisar eu vou analisar o outro, e aí acaba que eu não tenho tempo para fazer as minhas outras coisas de trabalho, inclusive analisar os de quem realmente eu tenho que analisar por obrigação, que são dos alunos dos meus cursos, tá bom? Então eu peço a compreensão. Aí então, Luan, não tem um número certo de pessoas a serem ajudadas, entende? Não tem. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O Arthur tá aqui na... Se o professor Arthur estiver aí, se o professor Arthur estiver aqui online, manifeste-se aí, Arthur, por favor. Murilo está falando aqui, pode ter certeza que quem fala isso não tem a mesma bagagem e conhecimento que você tem. E o conhecimento é tão bom compartilhar com o outro. É isso aí, Murilão. Está falando em relação às pessoas não entenderem que a gente não tem como dar a informação inteira, né? Gostaria de agradecer essas lives. Excelente, Erlane. Muito bom. Obrigado. Antônio, infelizmente a nossa área falta muita ética, mas não é só na nossa não, nas outras também falta, porque a gente vive muito a nossa área, né? Mas nas outras também falta, não é um problema só da educação física não.
Aí o Lucas está falando, e ter profissionais aliados, exemplo, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, é uma boa? Sim, eu sempre tenho na carta, na manga, assim, ó, uma carta na manga com todos os profissionais que eu preciso indicar para qualquer pessoa que precisar. Dentre os médicos, quais os profissionais de cada área, tá? Se é um ortopedista, eu tenho ortopedista especialista em joelho para indicar, um especialista em coluna para indicar. Se é um cardiologista, eu tenho lá o cardiologista para indicar. Então o ideal é que vocês sempre tenham em mão vários profissionais, tá bom? Oi, Mayara, tudo bem? Bom, a Mariluz falando, permuta dá problemas, dependendo, realmente dá muito permuta. Rodrigo, valeu, Rodrigo, valeu. Ótimo, Lucas, respondi então. Bom, aí o Lucas aqui, Vandinho, são 2 Lucas Amorim? Você tá de sacanagem que tem 2 Lucas com o mesmo sobrenome e o mesmo nome. Ou você tá entrando com 2 perfis diferentes, Lucas? Vandinho, como você sugere que se faça uma apresentação através do PowerPoint? Quais elementos não podem faltar? Eu falei sobre isso numa live no início dessa semana, Lucas. Eu sugiro que você, todas as lives, todos os vídeos que eu tô gravando aqui com vocês, essas lives, elas vão ficar disponíveis gradativamente lá no meu canal do YouTube, tá? Só que um detalhe, eu tô fazendo live com você todos os dias, e lá no meu canal do YouTube eu vou colocar ou 1 ou 2 lives por semana dessas aqui lá no canal. Então acaba que assim, até todas essas lives estarem disponíveis lá, vão demorar uns 3 meses, tá? Então assim, qualquer assunto que eu falei aqui, e esse foi um dos assuntos que eu falei muito, Lucas, procura lá no canal do YouTube depois, mas vai demorar uns 2 meses, talvez até uns 3 para ela estar disponível lá, tá? Mas é que eu falei muito tempo sobre isso aqui, eu fiz uma live inteira só falando disso, aí não compensa mais eu falar de outros assuntos aqui agora, tá bom? Depois você confere lá. Bom, a intenção seria a divulgação dos nossos trabalhos e não essa permuta. Perfeito, Rodrigo. Divulgação, show de bola. Divulgação não só do seu, mas de todo mundo, né? Todo mundo ganha com isso. Lembra que na hora de fazer uma parceria com alguém, você não tem que pensar só em você ganhar. O grupo todo tem que ganhar, tá bom, gente? Todo mundo tem que levar vantagem nessa história, tá? Então, todo mundo é o ganha-ganha. Excelente, Rodrigo. Bom, Tatiane abrindo a mente aí, tá legal. Estamos reinventando, Mariluz. Verdade. O Isaías tá aqui. Vandinho, seu estilo de cabelo aqui já começou a crescer. Tá na hora de ir lá cortar de novo. Aqui eu fico brincando com ele pra lá, pra cá. Chega uma hora, eu falo assim, Isaías, chega uma hora que tem uma fase da vida que você quer ser cabeludo. Eu já tive cabelo nos ombros, acredite. Na época que eu tinha meus 18 anos de idade. E já usei cabelo preso, tal, rabinho, já um monte de zona. Aí chega uma hora que você só quer ter cabelo. Não importa a cor, não importa se é liso, se é enrolado, se é grande, se é curto. Só de ter cabelo já tá bom. Eu tô mais ou menos nessa fase. Só de ter já tá bom, tá? Vivas, então, sim, peguei vários assim, médicos prescrevendo exercício. Pois é, Vivas. Infelizmente, essa é um grande problema que nós vamos voltar a ter caso aconteça a possível desregulamentação da profissão. A gente vai voltar a ter problemas com os médicos prescrevendo exercício, tá? Então todos já pensem nisso também, tá bom? Fala, Cezinha. Tariane tá falando que a falta de regulamentação da profissão ainda é um problema. Exatamente. Em todo lugar é assim, onde não tem. Todo mundo fica dando opinião na prescrição. Melhor forma de fazer parceria com o nutricionista, a forma onde os dois ganham. A parceria seja boa para você ganhar, para você ser mais indicado por ela, e é uma parceria onde ela acaba recebendo mais indicações por você. Como vocês vão fazer isso, aí o importante é pensar que os dois lados têm que ganhar, tá bom? Pensa nisso. Hoje está tendo muito desafio, né? Que as pessoas estão fazendo muito desafio online, aqueles desafios de 21 dias e tal. Aí então acaba que faz uma parceria com o nutricionista e acabam ganhando no volume de pessoas atendidas, né? Um exemplo só, tá? Não estou falando que é a melhor forma de fazer, não. Bom, a Miriam está falando aqui, o que fazer quando o aluno pede para fazer uma aula experimental de personal? Eu não sou a favor das aulas experimentais pelo seguinte, numa aula experimental, você acaba não conseguindo mostrar para o seu aluno o que é o seu trabalho de verdade. O que eu oriento as pessoas a fazer? Em vez de fazer uma aula experimental, faça um mês experimental, tá? Por que um mês experimental? Eu vou dar aula um mês de graça para a pessoa? Não, você não vai dar aula um mês de graça. Aí é que tá. Tudo que você oferece de graça, as pessoas tendem a não dar valor. É assim que funciona, gente.
existe uma coisa, eu converso muito isso dentro do curso com os personal trainers que entram lá, que chama o dar e receber, né? O princípio do dar e receber. O que você dá para a pessoa, o que você recebe de volta. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque senão a gente prolonga um assunto inteiro só nisso. Então, esse dar e receber, você sempre tem que entregar algo para que você receba algo. Quando você dá uma aula experimental e você não recebe dinheiro por essa aula experimental, tudo que é de graça tende a não ser valorizado por quem recebe. É assim que funciona, gente. Eu já contei para vocês aqui a história da academia que eu trabalhava, dessa academia onde nós acabávamos ligando para os médicos e conversando com eles, né, que eu dei o exemplo aqui agora mesmo. E lá existia um portfólio que os personal trainers todos eram vistos nesse... o aluno chegava, olhava lá aquele livro com várias fotos do personal trainer, o currículo de cada um, e cada um deles falava lá se oferecia uma aula experimental ou não. Aí os alunos não queriam quem oferecia aula experimental, porque na visão dos alunos, eu estou falando de uma academia que atende um público A e AA, tá bom? Uma academia onde atende um público de classe socioeconômica muito alta. Eles olhavam os professores, né, os personal trainers que davam aulas experimentais e não queriam, porque segundo eles, se ele estava precisando dar uma aula de graça para conseguir captar algum aluno, é sinal que o trabalho dele não é bom. Para precisar oferecer o serviço de graça para conseguir cliente, é porque o trabalho não era bom. Interessante isso. Isso é um pensamento clássico da classe A e AA. Se você for pensar na classe B e na classe C, eles aceitam uma aula experimental sem esse pré-conceito de que a pessoa está dando aula de graça para conseguir cliente, tá bom? Pensa nisso. Agora, uma aula experimental não é o suficiente para que você ofereça realmente tudo que você pode oferecer, tá? Arthur, solicita participação aqui, por favor, Arthur, personal trainer, tá bom? Solicita aí, ó, clica nas duas carinhas aí para solicitar a participação aqui, para você entrar ao vivo comigo, tá bom? Por favor. Então, eu sou a favor de que se use um mês experimental por um valor reduzido. O que é esse valor reduzido? Que seja, no máximo, ou seja, se for de reduzir muito, reduza 20% do que seria o valor de um mês normal seu. Ou seja, você torna um mês com um valor mais barato para que a pessoa experimente treinar o mês com você. Gente, uma aula experimental não é o suficiente para que o seu aluno conheça você e nem você conheça o seu aluno. Isso só vai acontecer com um tempo mais longo. No caso, um mês é um tempo suficiente para que ambos se conheçam e ambos tenham a certeza se querem treinar um com o outro ou não, tá bom? É igual quando... Já viu aquela história assim? Você quer conhecer alguém de verdade, viaje com essa pessoa? Gente, fazer graça, fazer cena para alguém que está do seu lado por um tempinho ali, por um dia, é fácil. Agora, eu quero ver você viajar com essa pessoa e não ser você mesmo. Se você for chato, a pessoa vai descobrir que você é chato. Se você for legal, a pessoa vai descobrir que você é legal. Porque quando passa mais tempo junto, não tem como manter essa máscara por muito tempo, tá? Ok. O Abdon falando que o cabelo tá igual dele. Cacaragem. Pera aí. Opa, deixa eu só abrir aqui. Pronto. Então, gente, o Arthur vai entrar. Vou abrir aqui para... Deixa eu aumentar o volume daqui. Fala aí, Vandinho. Grande Arthur, tudo bom, cara? E aí, beleza, e você? Show de bola, show de bola. Gente, para quem não conhece, o Arthur, ele é aqui da minha cidade, ele é de Goiânia aqui também. E o Arthur, ele tem uma forma de trabalhar muito legal. O Arthur, ele tem uma visão muito ampla também da educação física. É um cara que ele tem os investimentos dele, ele sabe controlar bem a parte financeira dele também para fazer a gestão dos negócios dele como empresa de personal. Ele tem uma visão muito ampla disso, tá? E aí eu queria trocar uma ideia com o Arthur aqui também, para que vocês também pensem um pouco, abram um pouco mais a mente para pensar que o exercício físico, que não é só prescrever treino de musculação, não é só fazer série de supino de agachamento, mas tem muito mais coisa por trás disso. E o Arthur é um cara que ele tem uma visão muito ampla disso, tá? E eu acho isso bem legal. Arthur, quanto tempo tem que você está na educação física? Conta aí. Então, primeiro, boa tarde aí para todo mundo. Eu estou na educação física desde 2012.
Então, eu formei já numa boa fase da educação física, né? Então, eu peguei uma fase bem tranquila para quem tinha um objetivo de melhorar as suas capacidades. Foi um pouco diferente daquilo que você contou aí, de como foi lá no começo, enfim. E desde 2012 eu estou envolvido na área, né? Então, já trabalhei em grupo de corrida, já fui estagiário, hoje formado, pós-graduado, e hoje eu estudo muito sobre gestão de finanças. Então, eu vejo muito amigo de profissão se desesperando agora nesse período de quarentena, sendo que para quem gosta de investir, para quem tem uma visão um pouco mais abrangente da profissão, a gente, do ponto de vista financeiro, está ganhando dinheiro com isso. Então, eu acho que é estudar um pouco mais, perceber que a educação física não é só isso que você está dizendo aí mesmo. Show de bola. O volume que eu tô falando aqui é que assim que o meu som diminuiu, assim que o Arthur entrou. É que a configuração aqui. Mas eu vou tentar falar um pouco mais alto para ver se fica melhor para vocês aí, tá? Bom, Arthur, uma outra pergunta. Nesse tempo todo que você está dando aula como personal trainer, você, hoje, qual é o peso que você dá para todo o conhecimento que você dá de parte técnica para os seus alunos, para melhorar a vida dos seus alunos através da parte técnica, e o conhecimento que você tem para melhorar a vida dos seus alunos além da parte técnica? Ou seja, o aluno entender que não é só fazer o exercício que vai fazer ele ser uma pessoa, ele melhorar a vida dele, mas também a forma com que você atende cada um dos alunos. Eu acredito que talvez não seja igual o seu jeito de atender cada um dos alunos, deva ser diferente. E que peso você daria para a parte técnica, para cuidar dos alunos, e a outra parte, que não é a parte técnica, para fazer os seus alunos continuarem treinando felizes com você? Nossa, cara, engraçado que você tocando nesse assunto aí, hoje, bom, você sabe aonde eu trabalho, né? A gente se cumprimenta, a gente se conversa, e você sabe o meio, né, das pessoas, né? O nível social, isso que você acabou de falar antes da gente abrir o bate-papo, são pessoas que geralmente elas, nesse momento agora, elas estão muito atordoadas. Então, tem uma aluna que treina comigo que ela toma conta de mais de 200 funcionários. Outro toma conta de mais de 80 funcionários. Então, né, a maneira com que eu estou levando essa quarentena, principalmente essa quarentena, o peso do relacionamento, ele está sendo muito mais significativo e agora está muito mais claro do que o peso técnico. Então, você vem falando muito sobre sistema límbico, né? Que é a parte que envolve algo que não é racional. E, por incrível que pareça, nessa quarentena eu tô tirando 1-2 horas da semana para ligar e conversar com os meus alunos. Então, eu tenho algumas alunas, por exemplo, que são idosas. Cara, eu ligo e faço chamada de vídeo com elas e elas adoram cozinhar e me ensinam a cozinhar e vira tipo um programa de cozinha, pra você ter uma noção. E pra você ter uma noção também, elas continuam me pagando, cara, e eu tô em casa, de boa, entende? Então, assim, eu vejo que aquele ditado, né, a crise, ela tá acontecendo, mas graças a Deus eu não tô sentindo tanto quanto alguns outros colegas de profissão. Isso que o Arthur acabou de contar agora, gente, é o exemplo clássico de um profissional que não se preocupa tanto em investir em captação de alunos, mas sim se preocupa em fazer uma grande fidelização dos alunos que tem. Isso é mais importante. Nesse momento agora da quarentena, a gente está percebendo claramente quais são os profissionais que investem só em captação, só pensa no dinheiro de mais alunos entrando e começando a treinar,
preenchendo a agenda, e a gente vê como estão os profissionais que se preocupam em fidelização. É isso que ele falou. As pessoas, mesmo sem treinarem, continuam mantendo os pagamentos ativos, continuam mantendo tudo normal. Por quê? Porque o papel do personal trainer não é só colocar a pessoa para fazer supino, para fazer esse agachamento e tudo mais. Isso é a parte técnica só. O papel do personal trainer é melhorar a vida das pessoas. Gente, mas melhorar a vida das pessoas, pô, o Arthur tá ligando para os alunos e batendo papo com eles. Poxa, isso é fazer papel de personal trainer? Gente, o nosso papel de personal trainer, fazer exercício é um item que é importante, e o exercício é a ferramenta que nos liga aos nossos alunos. Ele é a ferramenta principal, mas através dessa ferramenta exercício, a gente tem N fatores, N